Vamos dar sequência na nossa série de mensagens sobre ame a sua igreja. E agora nós vamos falar sobre acolher. E nós vamos ver que, e o próximo pregação é congregar, né? E nós vamos ver que um tópico, ele está inteiramente ligado ao outro. Nós vamos ver hoje que quem pertence, acolhe. Né? Não tem como pertencer e não acolher. E não tem como acolher e não pertencer. Né? São coisas uma ligadas à outra. E vamos dar sequência, então, abrir a nossa Bíblia no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Ô Pietrão, a versão minha hoje é NVT. Por favor, esqueci de avisar você. Tiago, capítulo 2, versículo 1 a 13. Eu vou ler aqui. Meus irmãos, como podem afirmar que têm fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, se mostra um favorecimento a algumas pessoas? Se, por exemplo, alguém chegar a uma de suas reuniões vestido com roupas elegantes e usando joias caras, e também entrar um pobre com roupas sujas, e vocês derem atenção a quem está bem vestido, dizendo-lhe, sente-se aqui neste lugar especial, mas disserem ao pobre, fique em pé ali, ou sente-se aqui no chão, essa discriminação não mostrará que agem como juízes guiados por motivos perversos? Ouçam, meus amigos, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam? Mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame seu próximo como a si mesmo. Mas se mostrar favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometam adultério, se matarem alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se de que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia. Mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esse momento tão importante da tua palavra. Nós somos significantes, Pai, mas o Senhor é grande, o Senhor é misericordioso. E obrigado por ter nos trazido aqui essa manhã, para te cultuar, te adorar e sermos alimentados pela tua palavra, Senhor. Pai, prepare o nosso coração como um terreno fértil, para que a semente do teu evangelho, ao ser lançada, ela nasça, cresça, floresça e frutifique. E nós possamos entender a importância do pertencimento e do acolhimento. Termos o padrão do acolher, como o Senhor nos ensinou, Jesus. Nós te oramos e te agradecemos. Me dê graça, Pai, para que a tua palavra seja transmitida conforme a tua vontade, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, desde quando o mundo é mundo, desde o princípio, se a gente for olhar na Bíblia, depois da queda, as pessoas costumam a valorizar, a favorecer
pelo que a pessoa tem e não pelo que ela é. Isso daí está intrínseco no coração humano, né? Mas nos momentos atuais, isso daí tem se acentuado mais. E o interessante aqui é que nesse acolhimento, Tiago, ele dá ênfase, desculpa, irmãos, ele dá ênfase se referindo ao amor ao dinheiro. Mas o acolhimento aqui, depois a gente vai ver a acepção de pessoas, né? Ela tem a ver com, independente da condição financeira, independente da condição social, independente da condição mental, independente do que for, né? Nós devemos acolher as pessoas, o nosso próximo, como Cristo nos acolheu. Nós vamos ver aqui mais para frente, né, que Jesus também ele acolheu Zaqueu, né? Ele acolheu Levi, Mateus, ele acolheu Paulo, né? Então a questão é acolher assim como Cristo nos ensinou. Mas nós vemos que no momento atual as pessoas são julgadas pelo que elas têm, não pelo que elas são. Obrigado, Paulo. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente ilustrar. Uma pessoa, ao entrar numa concessionária da Toyota para comprar uma caminhonete, uma Hilux, essa pessoa que entra, ela entra com uma veste simples, chinelo de dedo sujo, e é acolhido com certa desconfiança pelo vendedor. Esse homem ele entra na concessionária com uma mala na mão. E ele chega para o vendedor com interesse de comprar uma caminhonete, uma Hilux. E o valor de mercado hoje de uma caminhonete dessa é mais de 300 mil reais. Mas o vendedor, ao olhar aquele homem humilde, nós temos que entender que humildade é diferente de simplicidade, tá? Tem muitas pessoas simples que não são humildes, e tem muitas pessoas abastadas que são humildes. A humildade é uma graça de Deus, é um dom de Deus, tá? Então ela não tá ligado à classe social. Mas essa pessoa, esse homem humilde, ele foi tratado com desdém, porque ele foi olhado pela aparência. Ele foi tratado, recebido com desconfiança. Ele diz ao vendedor que quer comprar uma Hilux, mas o vendedor o leva ao setor de carros usados e oferece a ele um dos carros populares. Ao falar para o vendedor que quer comprar uma caminhonete, o vendedor olha para ele e desconfia. Fala para o homem que é muito caro. Porém, o homem simples e humilde diz ao vendedor que dinheiro não é o problema. E mostra a mala cheia de dinheiro. Valor total que superava o valor da caminhonete. Ao constatar que, apesar da aparência, se tratava de um homem, um fazendeiro com muitas posses, a forma de acolhê-lo mudou completamente. E este homem passou a ser tratado com respeito, dignidade e cordialidade. A verdade é que a condição financeira desse simples e humilde homem mudou a maneira com que ele havia sido acolhido no princípio. Ele foi acolhido e valorizado pelo que ele tinha e não pelo que ele era. E a gente vai ver que com Cristo nós somos valorizados pela misericórdia dele e não pelo que a gente é também, porque nós não somos bons. É natural dar atenção especial às pessoas ricas por causa de seu status social, poder político e potencial generoso como doadores. Ao servir e honrar publicamente os ricos, a igreja pode receber algum benefício econômico que queiram dar. Tiago
adverte que essa discriminação reflete motivos perversos, uma divisão entre lealdade a Deus e desejo de benefícios da riqueza mundana. Tiago contrasta o nosso glorioso Senhor Jesus Cristo com a maneira que as pessoas são vistas e acolhidas. Jesus Cristo, Tiago contrasta Jesus Cristo com a glória de um homem elegantemente vestido. Há esse contraste. A glória de Cristo inclui sua ressurreição, exaltação e segunda vinda. As roupas elegantes e as joias caras do rico, em contraste com as roupas sujas do pobre, simbolizam a diferença na posição socioeconômica, e nada mais do que isso. Isso daí não pode mudar a maneira com que nós acolhemos o nosso próximo. Nós vamos ver mais para frente, falando dos 2 maiores mandamentos. A grande questão, irmãos, não é se a pessoa tem condição ou não de ter belas vestes ou possuir joias. Não é se a pessoa tem condição de ter um carro importado ou um carro usado ou não ter carro. Não é isso que Tiago está querendo enfatizar. Isso não importa, desde que seja para a glória de Deus. Desde que Cristo esteja em primeiro lugar. Como nós sabemos, o problema não é o dinheiro. O dinheiro é bom e nós temos que correr atrás dele, porque nós precisamos dele. O problema é o amor, é a idolatria ao dinheiro. É ele estar à frente do nosso Deus. A questão está aí, no nosso coração. Devemos lembrar que há pessoas socioeconomicamente fartas e que são tementes a Deus. Aqui em Andradas a gente pode até não ver muito isso, mas fora daqui existem muitas igrejas, onde é frequentada por médicos, engenheiros, por empresários, e são pessoas tementes a Deus, que vivem para a glória de Deus. Então isso só reforça que a questão aqui, dessa mensagem, ela está no acolher, ela está no coração, na motivação do coração. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Como eu disse, temos que tomar cuidado para que essa discriminação não seja também as pessoas que têm uma condição financeira melhor. O que realmente importa é o que nos motiva. O que realmente importa quando nós acolhemos alguém é o que nos motiva. Nós vamos ver mais para frente também. Cristo sentou à mesa com publicanos e pecadores. Cristo não fez acepção deles. Então, nosso padrão é Cristo. Em Mateus 22, 39, nos diz: o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Não faça acepção. Não faça diferença. Não haja com parcialismo, partidarismo. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Nem rico melhor que o pobre, nem o pobre melhor que o rico. Nem o indígena é melhor que nós, nem nós somos melhor que o indígena. A acepção está ligada a isso. Ninguém é melhor que ninguém. A própria Bíblia nos fala que o segundo maior mandamento é igualmente importante como o primeiro, que é: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração e sua alma e todo o seu entendimento. Então, a maneira como a gente acolhe as pessoas, ela está totalmente relacionada com a maneira que a gente se relaciona com Deus.
que não tem como a gente acolher mal uma pessoa e falar que ama a Deus. Não tem como. Uma coisa está relacionada à outra, né? Uma coisa ela está relacionada à outra. Se nós amamos a Deus, nós acolhemos bem. Se nós amamos a Deus, nós acolhemos bem aquele irmão que é mais introvertido, que é mais fechado. Nós acolhemos bem aquela pessoa que é mais alegre, que é mais extrovertida. Nós acolhemos bem aquela pessoa que nós achamos que não gosta de nós. Nós acolhemos bem aquela pessoa que parece que não vai com a nossa cara, né? Nós simplesmente acolhemos bem. Por quê? Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E, consequentemente, o nosso próximo como a nós mesmos. Em 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21, nos diz: se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seus irmãos. Então a gente vê que está ligado, uma coisa está totalmente ligada à outra, né? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Deus nos achegou a nós através do seu Filho, Jesus Cristo, e nós o acolhemos. Consequentemente, nós vamos acolher o nosso próximo, independente de quão diferente ele é de nós, independente da diferença que há, do hiato que há entre mim e ele, entre ele e eu, porque o nosso padrão é Cristo. O nascer de novo é isso. O nascer de novo é buscar o padrão que Cristo nos ensinou, e nós vamos ver isso mais para frente. E o acolhimento é acolher assim como Cristo nos acolheu e como Cristo nos ensinou nos evangelhos, como exemplo. Nos versículos 5 a 7, ouçam, meus amados irmãos, não foi Deus que escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Não são eles os herdeiros do reino prometido, aqueles que o amam, mas vocês desprezam os pobres. Não são os ricos que oprimem vocês e os arrastam aos tribunais? Não são eles que difamam aquele cujo nome honroso vocês carregam? A gente vai lá para 1 Coríntios, versículo 1, 26 e 27, e a gente vai ver dizendo assim para nós: lembrem-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios aos olhos do mundo, ou poderosos ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Se a gente olhar para a vida de Jesus Cristo, Jesus cumprindo a profecia, Isaías, Jesus ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Em João, capítulo 12, versículo 14 e 15, nos diz: Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião, vejam, o seu rei se aproxima montado no jumentinho. Aqueles que foram
iluminados pelo Espírito, eles acolheram Cristo quando ele entrou em Jerusalém como o Messias. O fato das vestes de Cristo serem simples e dele ter entrado não numa carruagem, mas num jumentinho, não mudou a maneira com que eles acolheram Jesus, nosso Senhor. Assim como se Jesus tivesse entrado numa carruagem e com vestes ornamentadas, ele também seria recebido como Messias para aqueles que foram iluminados pelo Espírito. O interessante aqui é que a maioria recebeu Jesus com desdém, com desprezo. Como pode? A maioria acolheu Jesus com rejeição. Como pode o Messias, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não entrar em Jerusalém numa carruagem, com vestes sacerdotais? Ele não é o Messias. Ele não é o Cristo. A grande maioria acolheu Jesus dessa maneira. A grande maioria. Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Em Lucas 2:7, nos diz: ela, Maria, deu à luz seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Sabe o que é interessante nessa passagem aqui? A gente vê o direcionamento de Deus, a direção de Deus para cumprir a profecia. Porque a gente vê que José, ele levou Maria para ter Jesus numa hospedaria, né? Por causa da doutrina errada, a gente acha, ou muitos entendem, que José levou Maria direto numa manjedoura, num curral, para que Jesus nascesse. Não, José procurou uma hospedaria. Então, isso indica que José era carpinteiro, que ele tinha condições de pagar uma pernoite para que Maria tivesse Jesus, né? Mas a direção de Deus não permitiu isso, porque não tinha lugar na hospedaria. E a hospedaria antigamente, irmãos, não é igual o hotel hoje, ou uma pousada. Era costume do povo hebreu ter um cômodo, um quarto em sua casa para receber as pessoas. Era costume do povo hebreu. Todos tinham em suas habitações um cômodo para receber. Não só pessoas da família, pessoas estranhas também, para acolher. Era um hábito do povo hebreu. Essas passagens nos mostram que Jesus, mesmo sendo Deus, não veio a esse mundo com status de rei. Os fariseus esperavam o Messias como um rei imponente, como eu disse, vestes e ornamentos. Mas aí a gente vai para a Bíblia e a gente vê lá na passagem onde é o maior exemplo de humildade que nós temos na Bíblia, que é Filipenses 2. Filipenses 2, 6-8. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo e assumiu a posição de escravo, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, vocês imaginam Jesus sendo Deus,
para cumprir o plano de Deus, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Imagina Jesus sendo Deus, ou seja, onisciente. Ele sabia a forma que ele ia vir na terra, abrindo mão de ser um ser igual a Deus, para se tornar semelhante a nós. Jesus sabia que ele ia ser acolhido com desdém, com deboche, com desprezo, que ele ia ser humilhado, que ele ia ser morto. E mais para frente nós vamos ver o pior, que ele ia receber a ira de Deus por causa de nós. Jesus sabia que ele ia ser acolhido dessa maneira, pela maneira com que Deus ia se encarnar aqui na terra. Mas ele abriu mão de ser um ser igual a Deus para cumprir o plano de salvação, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Dos versículos 8 a 13, sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas mostrem favorecimento a algumas pessoas cometem pecado e são culpadas de transgredir a lei. Pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras. Pois aquele que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Logo, mesmo que não cometa adultério, se matar alguém, transgredirão a lei. Portanto, em tudo que disserem e fizerem, lembre-se que serão julgados pela lei que os liberta. Não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia, mas se forem misericordiosos, haverá misericórdia quando forem julgados. Tiago aplica a evidência bíblica para contradizer a prática comum do favorecimento aos ricos e poderosos, a maneira de acolher. Tiago especifica como o nosso amor a Deus deve se expressar no relacionamento com as outras pessoas. Foi o que eu falei, irmãos. Se nós não acolhemos o nosso próximo com amor, nós quebramos todos os outros mandamentos. Nós podemos guardar todos os outros mandamentos, todos. Se nós não acolhemos o nosso próximo com amor, nós falhamos e quebramos todos os mandamentos. A gente vê lá em Levítico 19, versículo 18, não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame a seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Para transgredirmos a lei, basta o não cumprimento de uma lei apenas. O tema dessa palavra é acolher. Então vamos ter uma atenção toda especial para a maneira com que a gente acolhe o nosso próximo. Se nós não acolhemos a pessoa ao nosso lado com amor, com dignidade, não adianta a gente falar que ama a Deus porque a gente não ama a Deus. Ou a gente pode estar passando por um momento que a gente está distante de Deus. E quando a gente está distante de Deus, a gente passa a acolher mal o nosso próximo. O nosso relacionamento com Deus reflete diretamente com a nossa forma de acolher. Tem reflexão direta. Por isso nós temos que sempre estarmos próximos a Deus, irmãos. Sempre. E esse é um exercício diário. É difícil,
mas um exercício diário. O esfriamento do nosso relacionamento com Deus acarretará o esfriamento do nosso coração ao acolhimento ao nosso irmão, ao nosso próximo. Consequentemente, aumentará no nosso coração o orgulho, o egocentrismo e o pecado. No versículo 13, nos fala que não haverá misericórdia para quem não tiver misericórdia. Como diz em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecarem contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Mais uma vez, o nosso relacionamento com Deus está inteiramente ligado à maneira com que a gente se relaciona com o nosso próximo. Se nós temos facilidade de perdoar, porque nós estamos próximos de Deus. Se nós temos dificuldade de perdoar, porque nós estamos distantes de Deus. E aquele que nasceu de novo, não é uma opção não perdoar. É um mandamento. É uma ordem, uma ordenança. Nós temos que perdoar. Perdoar é um fruto, é uma virtude do Espírito. E aquele que tem o Espírito Santo, ele perdoa. Mesmo que esse perdão não signifique conviver junto com a pessoa, mas a gente verdadeiramente, no nosso coração, a gente perdoou a pessoa. Isso está inteiramente ligado ao nosso relacionamento com Deus. Se estamos distante do Pai, nós estamos distante do nosso próximo e totalmente voltado para o nosso umbigo, para nós mesmos, para nós próprios. Aí vira uma cadeia, uma cascata de pecados. E a cada vez mais nós vamos distanciando de Deus. Mas nós vamos ver isso mais para frente, que Deus é bom. Ele ama e cuida de seu filho. Quando isso acontece, Ele traz a gente de volta. De várias maneiras. A maioria delas é pela dor. Que significa amor. A dor em Deus é amor. A dor em Cristo é amor. Que bom que Ele faz isso conosco. Que bom. Irmãos, vamos ver como Jesus foi acolhido. Nós vamos dar alguns exemplos aqui de acolhimento. Como Jesus foi acolhido, como nós, isso inclui nós, como nós acolhemos Jesus. Como nos diz em Filipenses 2, Jesus veio em forma de servo, humilde, e servo do Pai e servo dos homens. Pela forma que Jesus veio, muitos, ou a grande maioria, o acolheu com desprezo. Não o reconheceu como Messias. Jesus foi hostilizado, foi massacrado, caluniado, Jesus foi humilhado. Jesus foi morto da forma mais humilhante que se podia ter na época. Jesus foi acolhido com desprezo e zombaria por nós. Em Marcos 15, 16, 20, olha isso, irmãos. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como pretório, e clamavam todo o regimento, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram em sua cabeça. Então o saudaram zombando: salve o rei dos judeus. Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam, fingindo adorá-lo, quando se cansavam de zombar dele. Tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas.
então o levaram para ser crucificado. Foi assim que Jesus foi acolhido por nós. Depois nós vamos ver como Jesus nos acolheu. A profecia de Isaías a respeito de Cristo, em Isaías 53:3, diz assim: foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e nós não nos importamos. Consequência da forma em que acolhemos Cristo. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. A verdade é que todos nós, irmãos, acolhemos Cristo de maneira pecaminosa e cruel. Todos. Isso era uma condição nossa depois da queda, né? Nós acolhemos Cristo dessa forma. Esse nosso acolhimento custou a vida de Cristo e toda a ira de Deus, que era para ter vindo sobre nós, foi sobre o Filho unigênito de Deus. Irmãos, quando Cristo suou sangue lá no Getsemane, eu acredito que a maior dor de Cristo, o que mais afligia Cristo, não era a morte, era sofrer a ira de Deus. Assim, nós podemos tentar ter uma ideia do que é a ira de Deus, mas vai além da nossa capacidade, transcende nosso entendimento. Como o amor de Deus também transcende nosso entendimento. Nós podemos ter uma ideia do amor de Deus. Nós vemos Deus no nosso irmão, uma transformação de Deus no nosso irmão. Mas o amor de Deus por nós vai muito além do que a gente pode imaginar. Eu já falei aqui sobre João 3,16, né? Que Deus entregou seu Filho para morrer por nós, por aqueles que nele crê. Quem é pai aqui, seguramente daria a vida pelo seu filho. Fácil, tranquilo. Agora eu quero ver quem aqui daria a vida para quem é mau. Quem aqui daria a vida? Quem aqui acolheria, dando a vida, quem é mau? Quem sabe que vai virar as costas para você? Então o amor de Deus é perto disso, para a gente ter uma ideia. Agora vamos ver como Cristo nos acolheu. Em Isaías 53, 5 e 6, nos mostra que, mesmo nós sendo culpados, Jesus nos acolheu, tomando sobre ele a nossa culpa e pecado. Vamos ver o que diz nos versículos 5, 6 e 7 de Isaías 53. Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos, todos nós nos desviamos como ovelhas. Nós, irmãos, nós. Deixamos os caminhos de Deus para seguir nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Não abriu a boca. Jesus nos acolheu
dando a vida dele por nós. Deus nos acolheu dando a vida do seu Filho unigênito. Foi assim que Cristo nos acolheu. E a gente viu antes como nós acolhemos Cristo, com passagens bíblicas e com explicações. E mesmo assim, a gente vê como Cristo nos acolheu, dando a vida, nós sendo maus. Então, quando a gente for acolher, quando a gente pensar em acolhimento, sempre vamos olhar para a cruz. Vamos olhar para a cruz quando a gente for pensar em acolhimento. Eu tenho um pouco de diferença com essa pessoa. Olha para a cruz. Olha como é que era para nós sermos acolhidos. Se Deus fosse olhar para nós pelo que nós merecíamos, não através da misericórdia dele. Eu me acho superior àquela pessoa. Olha para a cruz. Toda vez que formos acolher alguém, em qualquer lugar, nós devemos olhar para a cruz. Ali está nosso maior exemplo de acolhimento. É na cruz. Como Deus acolheu Davi. Davi foi rei, homem de batalhas. E se Deus fosse olhar para Davi pelo seu porte físico, pela sua beleza e a sua destreza como guerreiro, Davi ia ser o último a ser relacionado, vamos dizer assim. Todos os irmãos de Davi eram mais fortes, tinham mais habilidades. Davi era pastor de ovelha. Mas Deus olhou para Davi não como ele era, mas como Deus queria que ele fosse. E o acolheu dessa maneira. Vamos olhar como foi o acolhimento de Levi, que se tornou Mateus, que escreveu o Evangelho de Mateus. Irmãos, Levi era um publicano, Mateus, tá? Levi, para quem não sabe, acredito que todos sabem, mas é bom falar, é o mesmo no Mateus, no Evangelho de Mateus. Levi era um publicano, cobrador de impostos, um homem ganancioso, um judeu que traiu o seu povo se vendendo aos romanos. Não existia, acho que não tem como existir um caráter mais distorcido que Levi tinha. Jesus era judeu, irmãos. Levi era judeu. Levi se vendeu. Mateus se vendeu aos romanos que perseguiam os cristãos para oprimir o seu próprio povo. Olha como Jesus acolheu Mateus. Não foi como ele merecia, mas foi conforme a misericórdia de Jesus Cristo. Jesus ainda assim o acolheu com amor incondicional. Em Mateus 9, Mateus 9. Enquanto Jesus caminhava, viu, chamando Mateus. Na minha versão aqui está Mateus, mas em algumas versões está Levi, mas é a mesma pessoa. Sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Cristo o acolheu com amor. Aquele que traiu o seu povo, que traiu o próprio Cristo,
Jesus olhou para ele e falou: eu vou te acolher conforme a minha misericórdia, não conforme você merece. Assim foi com nós todos. Siga-me. Siga-me. Veja como Jesus acolheu os cobradores de impostos, os publicanos e pecadores, em sua resposta aos fariseus. Quiser abrir, né, Pietrão? Mateus 9, versículo 12 e 13. Os publicanos, eles comentavam entre eles, né? O que Jesus fazia sentado à mesa? Os fariseus comentavam entre eles. O que Jesus fazia sentado à mesa com publicanos e pecadores? Foi o que eu falei lá no começo. Jesus não faz acepção, nem para o pobre nem para o rico, tá, irmãos? Então a gente tem que deixar bem claro isso aqui. Jesus sentava à mesa com publicanos e pecadores para quê? Salvar. Salvar. Como Jesus acolheu, ouvindo isso dos fariseus, Jesus ouviu o que disseram e respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E acrescentou: agora vão e aprendam. O significado dessa passagem das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois vim chamar justos. Não vim chamar justos, mas sim pecadores. Jesus aqui ele também dá uma ênfase que a obra, né, se eu nascer de novo, ela é morta, ela é nula. Não adianta oferecer sacrifício e não ter misericórdia. Se você não ama a Deus, o que adianta? Se você não ama a Deus, irmãos, é profundo dessa maneira. E você vai dar uma cesta básica com a família que está precisando, a graça de Deus opera nisso. Mas você está fazendo para o seu próprio ego. Você não está fazendo para a glória de Deus. Você não está fazendo porque você ama aquela família. É para o seu próprio ego. É para combater algum pecado do coração. É assim. Forma. O acolhimento de Paulo. Paulo era um romano, como Cristo acolheu Paulo. Paulo era um romano, soldado romano, perseguidor de cristãos. Paulo era implacável com suas incumbências e perseguia os cristãos, determinado a prendê-los e matá-los. Paulo era um homem rico, do alto escalão romano, foi aluno de Gamaliel, era um homem inteligente. Cristo o acolheu com amor. Em uma de suas perseguições a caminho de Damasco, Paulo ele tem um encontro com Cristo. Uma história bastante conhecida por nós. Está lá em Atos 9. Na ânsia de matar os discípulos do Senhor, Paulo tem um encontro com Cristo e tem sua vida transformada. Paulo acolheu Cristo com ódio e foi acolhido por Cristo com amor. Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, que ele vê aquele clarão, fica cego, cai. E Paulo diz: quem és tu, Senhor? Ali a vida de Paulo já havia sido transformada, porque só era chamado Senhor, naquela época, só podia ser chamado Senhor os reis, as pessoas do alto escalão, mas ninguém podia ser chamado de Senhor. E Paulo, automaticamente, ele fala: quem és tu, Senhor? E Jesus falou para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Cristo a quem tu persegues. Jesus não falou para ele: eu sou Cristo a quem tu persegues e eu vim vingar
o que você está fazendo para o meu povo. Eu vim devolver toda a prática de maldade que você está fazendo para o meu povo. Ali nós já temos um exemplo de benignidade, que é a virtude do Espírito. Jesus já está ensinando aqui, que é devolver o mal com o bem. Devolver o mal com o bem. Então, Paulo acolhe Cristo com ódio e é acolhido por Cristo com amor. Nosso padrão de acolhimento, o que é, irmãos? Cristo, a cruz. Cristo acolhe os eleitos. A humanidade recebeu Jesus Cristo de maneira cruel. O pecado nos afastou de Cristo. Acolhemos Jesus de maneira mais terrível que se podia. Acolhemos Jesus, que é santo, de maneira pecaminosa, e através do pecado, quando ainda éramos cegos, zombamos e perseguimos o nome do Senhor. Apesar de termos acolhido Cristo dessa maneira, Deus, através do seu Filho, decidiu acolher seus eleitos com amor e misericórdia, dando sua vida para que fôssemos salvos. Foi assim que Cristo acolheu os filhos dele. Foi assim que Deus acolheu os filhos dele. Os evangelhos, João 19, Lucas 23, Marcos 15, Mateus 27, relatam a morte de Jesus para que os seus fossem salvos. Todos os evangelhos relatam Jesus sendo morto, dando a sua vida para nos acolher. E mesmo depois de salvos, em alguns momentos, ou muitos momentos, nós nos afastamos de Deus. E a gente vê isso na Bíblia. Assim como foi os discípulos. Pedro negou Jesus. Quando Cristo foi crucificado, todos os discípulos negaram, se afastaram, menos João. Porém, Jesus Cristo sempre nos acolhe, nos trazendo de volta com o seu perdão. Sempre. Que bom que depende dele, não depende do nosso coração. Jesus sempre nos acolhe, nos trazendo de volta através do seu amor e misericórdia. Nos restaura e nos leva para perto dele novamente. Para finalizar, se Jesus fosse nos acolher pela nossa aparência ou da maneira que merecíamos, se Jesus fosse nos acolher pelo nosso coração, estávamos todos condenados, sem exceção. Sendo pecadores, Jesus não olhou para a sujeira do nosso pecado, e sim através do seu amor e misericórdia. Como temos acolhido as pessoas no nosso dia a dia? Fica a pergunta para mim e para você. Temos olhado para a cruz ao acolher o próximo? Temos acolhido nossos irmãos? Como temos acolhido nossos irmãos na igreja? Como temos acolhido as pessoas no nosso trabalho? Como temos acolhido as pessoas no nosso bairro, na nossa cidade? Como temos acolhido nossos familiares? Como temos acolhido nossos pais e mães, filhos, esposas? Aquele que nasceu de novo, através da presença do Espírito Santo, que em nós habita, deve acolher o próximo com amor, misericórdia, compaixão, independente da sua condição financeira, econômica, social, da sua diferença de personalidade. É olhar para a cruz
Como devemos acolher? Olhar para a cruz. Entender que não merecíamos nada e Cristo nos acolheu entregando a sua vida. Jesus Cristo nos deu um padrão para seguirmos ao acolher o próximo. E esse padrão, irmãos, é agir como Cristo agiu. O padrão nosso para acolher o nosso próximo é olhar para a cruz, é olhar para Cristo. Amém? Vamos orar.